Bom, hoje eu vim aqui para falar sobre a minha Bíblia, porque tem muitas pessoas que têm visto as minhas publicações e têm me perguntado sobre ela, têm perguntado aonde eu comprei, como é que faz esse devocional, como eu faço os desenhos ou se a Bíblia já vem desenhada. E eu quero tirar todas essas dúvidas de todo mundo, assim, não é milhares de pessoas não, viu, gente? Mas vira e mexe sempre alguém me manda uma pergunta. Fica mais fácil pelo vídeo até de vocês entenderem, né? Então, assim, para começar, eu vi essa Bíblia, um anúncio dela, ela é dessa editora geográfica e eu vi no Instagram um anúncio dessa editora. Eu fiquei apaixonada, que ela é uma Bíblia que tem espiral, ela tem dentro o espaço para anotação. E aí eu fui pesquisando sobre essa Bíblia, né? No momento eu não podia comprar e eu encontrei essa técnica que chama Bible Journal. E é uma técnica, eu creio, americana, né? Porque eu vejo muitos posts lá dos gringos com relação à Bíblia, mas que chegou no Brasil e ainda é novo aqui no Brasil, né? Muitas pessoas fazem, muitas mulheres, homens também fazem, e cada um faz o seu devocional de um jeitinho. Tem pessoas que fazem desenhando, outras escrevendo com aquelas letras bem bonitas. E tem pessoas que fazem colagem. Então, existe várias formas de você estar fazendo o seu devocional. Devocional em si, independente da Bíblia que você vai estar usando, com relação à parte da leitura bíblica, o que eu recomendo que você leia um capítulo inteiro de um determinado livro ou que você estude esse livro, né? Porque todo texto ali, todo versículo faz parte de um contexto. E muitas pessoas às vezes acabam distorcendo uma palavra da Bíblia por não conhecerem o texto, por não conhecerem o livro da Bíblia do que está sendo falado. Então, para que isso não aconteça com você, porque a Bíblia tem essa oportunidade de você entender a sua maneira, né? Porque é a palavra de Deus. Então Deus vai falar com você de uma forma num versículo assim, como ele pode falar diferente comigo. Porém, a gente não pode distorcer o que está sendo escrito ali. O que está escrito, é isso. E muitas pessoas às vezes acabam distorcendo por falta de conhecimento, que isso também é uma palavra de Deus, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, você precisa ler todo o capítulo. O interessante é que você estude o livro que você está ali lendo aquele capítulo, mas se não, leia o capítulo e você vai destacar versículos deste capítulo que fale com você. E nesse momento, você vai começar a fazer o seu devocional. Quando você entender aquele versículo, quando você entender como você pode usar ele para a tua vida e como você pode tá aplicando no seu dia a dia. Porque a palavra de Deus consiste em praticar. É uma ação, não é só você ler e você fazer lá um desenho bonitinho e tá ótimo. Não, você tem que colocar isso em prática. Um exemplo que eu vou dar para vocês é Romanos, né? Deixa eu procurar aqui rapidinho, devia já de ter deixado aberto, né, gente? Romanos 12, 2, versículo 2. Essa palavra, eu fui viajar e conversando com alguns jovens, a gente estava falando sobre algo que está sendo meio que liberado agora, mas assim, eu vim de uma geração de jovens bem conservadores, eu não sei se é isso que pode dizer, então assim, algumas coisas são meio que inaceitáveis para mim, embora hoje isso tá entrando nas igrejas e tal. E eu fiquei com aquilo dentro do meu coração e voltei para minha cidade com aquilo na minha mente. E então eu encontrei uma palavra que se encaixava completamente no que eu estava pensando a respeito de mim. E nessa palavra, que é em Romanos 12, está escrito: não se amoldem, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu li esse versículo, que eu li esse capítulo, esse versículo falou comigo, e foi bem assim, depois de eu ter tido essa conversa, sabe? Pra mim, isso assim, tipo, você tá certo no seu pensamento. Você tá certo no seu pensamento. Deve continuar dessa maneira. Foi o que Deus falou comigo naquele momento.
Então, o que eu fiz? Destaquei, ó, eu destaquei aqui o versículo e eu resolvi, ó, fazer como que chama mesmo, quando é três coisas assim, ai meu Deus, é tie-dye, né? Assim, esfumado com lápis de cor. E eu escrevi aqui, ó, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Gente, eu não sei desenhar, não sei fazer lá uma letra bonita, mas essa técnica é tão legal que no momento em que você tá criando algo, que você tá criando essa letra, que você tá pintando ali, você começa a refletir sobre aquilo que você leu. Então, eu acredito que seja uma forma de você meditar na palavra de Deus neste momento que você está fazendo isso. Então, o devocional é isso. Depois disso, eu orei. Senhor Deus, me deixa ser, para mim não se conformar, não se amoldar ao padrão do mundo, né? Se eu fui criada assim conservadora, eu não sei se essa é a palavra certa, mas dessa maneira, acreditando que determinada coisa eu não quero para minha vida, embora as igrejas tenham aceitado isso com uma tranquilidade, eu não quero pra minha vida isso, então eu não vou se amoldar ao padrão do mundo. Essa é a minha opinião. Então eu pedi pra Deus, Deus não deixa que isso entre na minha mente. Que eu continue fazendo o meu diferencial com relação às coisas que eu acredito que me faz diferente em ser cristã através dessa palavra. E também transforma a minha mente, né, para uma renovação, para que a gente seja capaz de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, conforme eu ia pintando, conforme eu ia desenhando esse versículo aqui na Bíblia, eu também fui refletindo e vendo que Deus estava verdadeiramente falando comigo e querendo um diferencial. Gente, eu sou evangélica, né? Eu sei que muitos amigos que às vezes me perguntaram sobre a Bíblia nem são, mas isso pode ser para você que é espírita, para você que é católico. O importante é que você leia a palavra de Deus, né, e conheça a verdade sobre ela. Então, é uma técnica muito boa para meditação, para que você venha meditar na palavra de Deus. E é isso que eu faço. Maiara, você sabe desenhar bem? Não sei. Tem vezes que eu tenho uma ideia. Por exemplo, eu queria muito no livro de Esther, é um livro que eu gosto demais, da Bíblia, fazer uma coroa, porque ela era uma rainha, né? Ela foi consagrada a uma rainha. Então eu pesquisei no Google e por uma coisa, né? Eu achei, gente, alguém lá dos Estados United que fez uma Bible Journal, né? Que fez essa técnica, exatamente essa coroa com essas flores. Então eu fiquei olhando ali no Google e copiei, gente. Mas é porque eu pensei, poxa, uma coroa ia ficar legal aqui, porque é o livro de Esther. Então eu faço o quê? Copio. Vou olhando lá e tentando copiar aqui. Não é eu que criei esse desenho, mas tem também os que eu criei. E tem também os que acabam dando errado, né, gente? Porque a gente vai desenhando ali e eu acredito até que o importante mesmo é você fazer essa meditação na palavra de Deus. Então, às vezes você fala, ai, Maiara, eu não sei desenhar tão bem, né? Eu também não, gente, também não. E aí, eu vou criando. Fui aqui nessa palavra, as palavras são agradáveis como favo de mel. São doce para a alma e trazem cura para os olhos. Então, favo de mel foi a palavra que se destacou. O que eu fiz? Um favo de mel. Do meu jeito, tá vendo, gente? Não é, né? Provérbios, eu acho que é um livro, assim, bem legal para poder estar ilustrando. Então, Provérbios, eu abusei de Provérbios, ó. Desenhei, escrevi várias coisas. Ó, fiz até uma porquinha aqui, ó. Você vai criando conforme o que vem na sua mente. Eu comecei por Provérbios, né? Como eu disse, eu queria muito acessar a Bíblia. Na verdade, eu não comprei, eu ganhei do meu esposo. Ele que comprou pra mim, de tanto eu falar pra ele que eu queria. E foi no Mercado Livre, vende, não tô ganhando nada pra fazer propaganda, mas tem também aquela livraria da Família Cristã, que eu sei que existe em várias cidades e que também trabalha com essa Bíblia. Eu tô vendo, gente, que tá assim, tem muita gente fazendo. Se você colocar no Instagram a hashtag Bible Journal, eu vou deixar escrito aqui pra vocês,
vocês vão encontrar várias ilustrações. A Zoe já vai começar a chorar. Peraí, filha. Peraí, filhinha. Você vai encontrar várias ilustrações e você vai poder se inspirar nessas ilustrações. Mas não deixe de ler a palavra de Deus, entender, e neste momento que você vai estar ali pintando e desenhando, também meditar na palavra de Deus. Tá bom, gente? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então a Bíblia ela não vem desenhada, que muita gente me pergunta. Eu fico feliz quando alguém me pergunta: a Bíblia vem desenhada? É legal que você coloque as abas. Eu vou colocar as abas aqui, sabe, da Bíblia, porque ela, como é muito grande pelo fato dela ter espaço, ela é bem grande, assim, ó, bem grossa. É linda essa Bíblia, né, gente? Fala sério, ó. Não é uma Bíblia, às vezes, para você levar pra igreja, entendeu? Você que sabe, na verdade, eu não levo, porque dá essa dificuldade de você tá encontrando o livro. Por isso que é bom colocar as abas aqui, eu vou colocar na minha. Mas, e também eu acredito que assim, tem um desenho lá, você pode até acabar perdendo o foco da palavra, você entendeu? Você tá ali, você tá olhando seu desenho que você fez, pensando naquele dia, o pastor tá pregando e você tá perdendo a bênção. Então, é importante você ter uma Bíblia mais simples mesmo. E se você não tem condição de comprar ela, nada impede de você fazer o desenho em um outro caderno separado. É o seu devocional, é o seu tempo com Deus. E depois que você leu essa palavra, ora a Deus, pede para Deus tá mudando aquilo no seu coração, para Ele poder estar te transformando, para que você seja uma nova criatura. E você usa isso para poder ter argumentos para conversar com Deus. Tem pessoas que às vezes falam assim: ah, não sei o que falar no meu devocional, eu não sei o que falar. Mas se você tiver um conhecimento sobre a palavra de Deus, você vai saber o que falar no seu devocional. Você vai agindo ali conforme a palavra de Deus, você vai falando. Zoe, filha, peraí, só um pouquinho. Peraí, filhinha. Você vai falando, né, sobre aquilo que você leu. Tá bom, gente? Eu acho que eu já consegui explicar tudo, não vou me estender, até porque a Zoe começou a chorar. E ela é minha prioridade no momento, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E comprem essa Bíblia, faça o desenho e compartilhe. Não pensa, ah, porque a Mayara tá fazendo, eu não vou fazer, não. Faz também. Compartilha também. E vamos conseguir o maior número de pessoas que façam devocional e que conheçam a Jesus a cada dia mais, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo. E qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem.